Então, acho que o vídeo ele é um pouco autoexplicativo, né? Mas a ideia hoje aqui é mostrar para vocês o quão realmente um tratamento acústico proporciona tudo isso que esse vídeo traz, né? Então, a gente começa aqui reforçando uma questão muito bem colocada ali no vídeo, que hoje 90% do nosso tempo a gente está dentro de um espaço. Seja, então, dentro de casa, né? Hoje em dia a gente tem muito home office presente, seja num escritório, pacientes ficam em hospitais, médicos, enfim, cada um ali no seu meio. Mas isso é algo muito ruim quando não tem naquele espaço o tratamento acústico adequado. Então, acho que ele coloca muito bem aqui no vídeo que ao evoluir dos anos, né, ao passar do tempo aí, a gente foi cada dia mais se colocando para dentro dos ambientes e se preparando pouco ou preparando pouco o nosso ouvido para se adaptar a isso. Por isso que tantas vezes a gente sofre de ir num restaurante muito barulhento, um aluno muitas vezes sofre porque não entende o que está sendo falado numa sala de aula, um médico ou um enfermeiro muitas vezes comete erros porque não escutou corretamente a mensagem, o problema que estava acontecendo ali. E a Ecofon, ela então tem como isso, né, como foco da empresa, otimizar toda essa problemática que um ambiente sem tratamento acústico tem no nosso dia a dia. E aí a gente tem trabalhado, né, então há muitos anos em 3 grandes pilares, que são esses aqui que a gente está compartilhando. Então, por que a gente separa esses 3 pilares? Hoje a gente tem um time mundial, né? Então a gente tem um time aqui no Brasil, mas a base é sediada na Suécia, onde a gente tem especialistas em cada um desses segmentos, seja na educação, na saúde ou na parte da educação, para desenvolver produtos que promovam quase que um milagre, né? No vídeo ele brinca aqui, mas é mais ou menos isso. Então a gente atrela soluções acústicas para cada demanda que determinado projeto exige, mas associado a isso um apelo estético muito importante, porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal prefere um forro liso, um produto monolítico por uma questão estética. Então hoje o acústico ele tem que ter isso associado ao produto também. Entrando em cada um desses pontos, né, a gente não precisa entrar em todos, mas acho que é bem importante a gente entender a importância de uma boa acústica. Nesse exemplo, a gente está falando de um escritório. Então, o porquê que eu devo investir numa solução acústica nesse tipo de ambiente? Primeiro, porque a gente consegue otimizar e facilitar a comunicação. Acho que muitos aqui, não sei quem trabalha em escritório com essa vida híbrida que a gente tem, né? Mas aquele conceito do escritório open place, que é tudo aberto, está todo mundo junto, super integrado, que é ótimo, mas que cada dia está um pouco mais difícil o entendimento daquela reunião rápida, daquela conversa, porque tem um que está numa reunião online, o outro que está concentrado ali num cálculo, numa informação. Então, são demandas diferentes no mesmo espaço. Então, a gente associar nesse ambiente um forro, um painel acústico é fundamental para a gente facilitar essa comunicação. Além disso, minimiza a propagação do som. O que isso quer dizer? Então, imagina que eu tenho um ambiente super extenso aqui, como é o espaço que nós estamos tendo, né? E aí eu quero que a minha voz seja escutada da mesma maneira na primeira fileira até a última fileira. E a acústica proporciona isso. Com estudos e análises, a gente aplica produtos específicos para essa demanda. Então, obviamente, num escritório, eu não quero muitas vezes que o som se propague. Eu quero que ele fique ali aonde está aquele determinado usuário. Quando eu penso em um auditório, um teatro, um cinema, o cenário é diferente. Então, vale reforçar que cada ambiente tem a sua necessidade e a sua aplicação. Outro ponto aqui é garantir a privacidade, né? A gente sabe que sempre existem aqueles assuntos mais discretos ou mais polêmicos, que muitas vezes a gente tem que estar numa sala de reunião, algum lugar mais reservado. Hoje a acústica ela também atrela isso. Então, não só a parte de eu reduzir o ruído ali dentro, mas também que ele não passe de um ambiente para o outro. A acústica acaba proporcionando isso. E tudo isso traz como benefício para o usuário final, né? Ele aumenta a produtividade dele, a eficiência dele e também reduz o nível de estresse do funcionário. Um ambiente muito ruidoso, dependendo da atividade que você vai executar, você tem sérios problemas em relação a isso. Então, para o escritório, de modo geral, acho que fica várias dicas até para outros
espaços, né? Mas esse é um bom conceito que a Ecofon vem trabalhando para o desenvolvimento de produtos e para melhorar também o nosso atendimento no dia a dia aí de arquitetos, engenheiros, de obras pelo Brasil. Outro ponto bem importante, né, que eu acho que no vídeo fica bem explícito, né, é a parte escolar. No Brasil, a gente ainda está um pouco longe do ideal. Muitas escolas hoje não têm essa preocupação. Quando a gente pensa em entidades privadas, acho que isso é algo que vem crescendo e é o que a gente vem percebendo, mas aqui traz a importância também da gente minimizar esses ruídos sonoros, né? Por que a gente minimizaria? Para que eu, novamente, consiga entender a mensagem que está sendo falada. Hoje existem vários estudos que comprovam que boa parte dos alunos saem sem entender grande parte da matéria. Ou porque ele não entendeu uma palavra-chave, ou porque ele não escutou com clareza, um amiguinho lá da frente fez um barulho. E quem está mais para trás, quando numa sala que não tem tratamento acústico, ele vem perdendo essa eficiência para adquirir o conhecimento. Então isso também é fundamental para o desenvolvimento. E outra parte, que acho que é super importante, são os professores, né? Há uns anos atrás existiam várias pesquisas e vários estudos, não só no Brasil, mas pelo mundo, do quanto o professor se desgastava para que ele conseguisse falar para uma sala de aula inteira, né? Então, tinha que aumentar o tom de voz, porque o aluno falava um pouco mais alto, ou o ruído da sala incomodava. Então, muitos até perdiam a voz, se tornava um problema de saúde mesmo. Então, na educação, acho que é algo bem importante para a gente contemplar, que ele sempre visa o aluno, no modo de ele entender e escutar melhor a mensagem que está sendo passada, e que o professor também tenha essa função e essa facilidade de se comunicar ali com os alunos, tá? Por último aqui, né, falando da parte de saúde, a gente fala muito em reduzir os níveis sonoros. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente pensa em hospital, é um dos ambientes mais barulhentos. Uma, por equipamentos. Então, hoje, quem fica numa UTI, ele tem que descansar o cérebro dele, mas 24 horas tem um pi, pi, pi. Quando não, o médico que está ali na emergência, né, que a gente tem que lembrar, enfim, dessas situações mais críticas, eles são expostos a tomar uma decisão muito rápida, num momento muito nervoso, ali num momento muito disperso da mente dele, né, vamos colocar, e que muitas vezes o espaço em si já está gerando um ruído de pessoas caminhando, de pessoas falando, e cada um com sua comunicação. Então, a Ecofon hoje, ela disponibiliza forros que atendem à necessidade, por exemplo, da Anvisa, né? Então, de higienização, de limpeza, essa parte técnica, mas que contribua para essa redução do alto nível sonoro, seja num corredor, numa sala de emergência, enfim, para facilitar. A clareza da fala aqui, né, diferente, acho que da sala de aula que a gente mencionou agora há pouco, é muito mais para a gente evitar erros. Nós estamos falando de vidas, né, na área da saúde. E pequenos erros realmente pode custar grandes problemas lá na frente, se não uma morte, e isso é muito ruim. Então, a ideia é que a pessoa entenda com clareza a mensagem que está sendo passada. Não posso errar um medicamento, eu não posso errar nada. Então, a Ecofon, ela tem produtos hoje que fazem uma elevada absorção acústica dentro daquele espaço para que eu não tenha a amplificação do som e a distorção da fala. Então, é algo bem relevante também. E aqui a gente coloca, né, que a gente fala muito ali dos funcionários e tudo mais, mas já existem estudos comprovando que quando eu tenho ambientes com alto material de absorção acústica, né, em alas de tratamento, então são pessoas que estão acamadas, seja em UTI ou só realmente um pós-cirúrgico, quando eu tenho a absorção acústica naquele espaço, a recuperação do paciente é mais rápida. Ele consegue descansar mais, ele consegue relaxar e o corpo tem aquele momento de relaxamento para ele realmente prestar atenção no que ele precisa se recuperar. Então, é um ponto bem relevante também, que acho que grandes hospitais hoje aqui no Brasil já olham com esse conceito, mas a gente tem muito que melhorar, principalmente em rede pública, esse mercado que muitas vezes enxerga só o valor do produto e não o benefício ali no final do dia, tá? Aqui é um grande resumo, não vou entrar em nenhum deles, né? Mas aqui são benefícios do quão esse investimento realmente gera um condicionamento naquele ambiente e que no final do dia é o bem-estar do usuário. Então, seja qual for o segmento que a gente comentou aqui,
o resultado final é sempre o mesmo. São pessoas mais eficientes, pessoas menos estressadas, né? Hoje em dia a gente fala tanto do burnout. A acústica ela contribui para evitar esse tipo de transtornos ou essas problemáticas, né? E aí, aqui a gente traz cada um deles, mas lembrando que a Ecofon, ela é um grande investimento, né? A gente está falando de acústica, e a acústica, enquanto você olha o valor, muitas vezes a pessoa deixa de lado. Mas uma vez que ela sofreu com um problema acústico, ela nunca mais vai esquecer no projeto. E aí é aquele verdadeiro barato sai caro. Então, quando já projetado e planejado, a acústica é muito bem inserida e no final do dia ela acaba sendo um investimento para o usuário e para aquele projeto. Eu aproveitei aqui, né, a feira para a gente compartilhar que, né, a gente está falando da Ecofon, e a gente tinha grandes marcas hoje dentro do grupo que traziam as soluções acústicas para o mercado. Então, é a parte lá de cima, né? Que a gente tinha 4 grandes marcas que ofereciam soluções de A a Z. Então, já era um portfólio muito completo, mas essa grande mistura de marca, às vezes gerava uma confusão no que a gente falava de time comercial. Então, hoje, por estratégia, a gente se torna como uma marca única, que é a Ecofon, e a Sonex, a Ova e a Placo, na parte de forro de gesso perfurado, que a gente vai ver mais para frente, ela fica dentro da Ecofon comercialmente falando. Então, quando alguém precisar para um determinado projeto, um determinado estudo, enfim, de viabilidade, tudo que eu penso em absorção acústica ou soluções de acústica, a gente tem um time exclusivo que está dentro da Ecofon. E a Ova, apesar de não ser uma marca do grupo, a gente também tem exclusividade. Então, hoje nós somos um importador que tem estoque nacional e que a gente também disponibiliza para o mercado. E mais para frente vocês vão entender um pouquinho a diferença de cada um deles, tá? Entrando em produto, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas só para ilustrar para vocês, porque eu acho que eu falei muito da importância da acústica, que lindo, mas como que eu coloco isso na estética do meu projeto, né? E aí, eu só faço essa grande divisão aqui para vocês, então a gente vai, como eu comentei, né, de A a Z, mas a ideia é que a gente segmenta para o mercado soluções de forros acústicos, que são forros removíveis, forros monolíticos, cada um na sua divisão ali. Tem forros de gesso, então são forros muito parecido com a placa de drywall. A gente está numa feira de construção a seco, né? Muito parecida, só que ela vem atrelada uma perfuração, que é quem me traz, então, essa parte de absorção acústica. A parte de personalizados, que é uma linha que a gente fala, né? Uma família de produtos muito voltada para arquiteto e obras que buscam design. Então, a gente tem desde amadeirado, desde espumas, até materiais com tecido, então que trazem novamente essa função de absorção, mas com a estética também atrelada a eles, e que a gente consegue personalizar. Então, ela traz um ar de exclusividade para aquele projeto, então é um grande diferencial hoje na nossa linha. E, por último, a linha de forros minerais, né? Que acho que o mercado já escuta muito mais os forros minerais, forros removíveis, que hoje a gente trabalha, então, com a marca da Ova. Aqui eu sempre vou trazer as imagens dos produtos, né? Então, esse primeiro produto é o que a gente fala de Minerales. Ele é um produto muito foco hoje no canal que a gente fala de distribuição ou grandes obras, por ser um produto com um valor menor, né? Então, quando eu penso em metro quadrado, é um produto que tem uma maior competitividade hoje no portfólio, mas que atrelado a ele a gente tem grandes desempenhos em relação à absorção acústica. Então, é um produto bem legal também, que vai muito nesse apelo de atender o mercado com a necessidade acústica, mas que também caiba no bolso de obras mais baratas, de apelos diferentes. Na sequência, a gente tem o Advantage, que por destaque aqui, ele é um produto fabricado nacionalmente, então é uma exceção, né? A Ecofon é a única marca hoje no mercado brasileiro com fabricação nacional. A gente tem produtos importados, mas alguns aqui que eu vou apresentar são de fabricação nacional, então é uma informação bem legal. E o Advantage é um deles, então hoje ele é produzido em Santo Amaro, e o grande destaque desse produto é que ele é um produto com um valor competitivo, né? Então, tanto para distribuição quanto para obras, mas que traz um apelo estético, porque ele tem um acabamento liso. Então, ele é um produto que vem com um véu de vidro na cor branca, então é bem bonito e atrai muito também a parte
estética ali do projeto. Depois a gente tem o Sombra, que ele é a versão do Advantage, só que na cor preta. Então, o véu vem na cor preta. E ele é um produto que a gente vem sentindo no mercado, né? Que ele vem sendo muito utilizado no corporativo, cinema, que já se usava muito, auditório, mas que cada dia mais a gente está vendo em estabelecimentos ali do nosso dia a dia. Então, em restaurantes, bares, enfim, também é um uso bem comum. E é um produto fabricado nacionalmente. Então, hoje, dos forros pretos do mercado, é o único que tem a produção nacional com alto desempenho em relação à absorção acústica. Aqui é o Guedina. O Guedina a gente também produz nacionalmente, e o grande apelo dele, né, é que ele também tem um acabamento liso, mas que a gente agrega ele a limpeza. Acho que não sei quantas pessoas aqui são construtoras ou, enfim, têm empreendimentos. Forro removível branco é sempre um problema em manutenção, né? Vem o rapaz com os dedinhos ali, marca o produto e muitas vezes a gente não tem nem o que fazer. Esse é um produto que a gente consegue limpar por uma tecnologia chamada Acutex T, que é uma patente da Ecofon. A gente, então, entrega esse benefício junto com o produto. Aqui é a versão dele, só que tegular, que para quem sempre busca um apelo mais estético ali no projeto, ele dá uma suavizada na parte do perfil, então também é bem interessante vocês saberem. Esse daqui é o Focus DS, que está bem clarinho lá em cima o nome, mas a ideia desse produto, como vocês podem ver, é que eu não vejo perfil. Ele é um forro que a gente fala de borda oculta. Então, é um grande diferencial ali do produto, e que um grande diferencial versus mercado, né, é que o nosso produto hoje ele tem uma facilidade de remoção. No passado, muitas pessoas que sofriam com manutenção também reclamavam, não gostavam desse produto. A gente tem uma patente de borda que hoje eu consigo remover ele com facilidade. Então, é um produto que o arquiteto especifica muito e muitas vezes no final do dia a construtora não comprava a ideia. Então, é um diferencial. E esse daqui é o Focus DG, que é como se eu tivesse o forro flutuando. Eu enxergo o perfil, mas ele está lá em cima. E o forro, então, está um pouquinho abaixo. Também é uma opção de instalação bem bonita. Esse daqui é para demonstrar, né, a nossa linha Hygiene, que é a linha que eu comentei em áreas de saúde, hospitalares. Que, então, são produtos que trazem a parte de limpeza, desinfecção, atendem às ISOs. Então, é um diferencial que hoje, conforme a demanda, a gente consegue atender. E aqui, mostrando já, né, a parte de gesso, aqui é o Giptone. Então, para quem está acostumada com forro monolítico, gosta mais dessa proposta. Hoje, na linha Giptone, a gente tem a versão perfurada e faixas lisas. E a parte removível aqui também, que são forros, modulações padrões, como a gente já está acostumado, mas que eu uso o sistema de perfil ali T para ter essa estética atrelada. Então, é um produto bem legal e que, para um diferencial, vocês podem pintar esse tipo de produto em obra, né? Então, qualquer cor. Aqui são 2 exemplos brancos, mas é um diferencial do produto. Aqui já é o Rigitone. O Rigitone é diferente do Giptone, ele é uma placa de gesso também perfurada, mas que ela é inteira perfurada. Então, eu não enxergo faixas lisas entre uma placa e outra. O que a gente está vendo de área lisa aqui são placas de gesso, né? A placa standard tradicional. Na linha de personalizados que a gente tinha comentado, né? Esse daqui é um exemplo, é a linha Nexa Acoustic, onde a gente traz painéis com acabamento amadeirado, como eu comentei, e que a gente hoje tem uma versão com uma alta resistência ao fogo, então que a gente consegue especificar em cinemas, auditórios e atestados, então, pelo Corpo de Bombeiro. Então, além da parte estética, parte de absorção acústica, ele atrela a resistência ao fogo, então a segurança ali, né? É um diferencial. Aqui é um outro modelo de aplicação, então tenho vários frisos e aí o arquiteto pode ir brincando com esses frisos. E aqui é um outro exemplo, então também é um Nexa Acoustic, só que é o 32. Esse daqui é uma aplicação no aeroporto e aí eles brincaram de fazer a aplicação amadeirada, mas como nuvens, que também é um outro apelo, então atrelada à acústica, mas a estética bem bonita, com forro preto no fundo. Aqui, dentro do Nexa Acústica, a gente tem um produto chamado Nexa Lux, que vocês podem ver que diferente do outro que é frisado, esse eu tenho os ripas de madeira,
e que elas estão sempre colocadas ou na vertical ou na horizontal. Esse é o modelo vertical, por isso que é o Nexalux Vert. E aí esse produto, ele traz esse apelo mais de marcenaria, né? Mas que eu tenho um sistema, uma garantia que por trás dele eu vou ter uma absorção acústica. Então é bem interessante também. Aqui dentro dos personalizados que eu tinha comentado da espuma, né? Aqui é um exemplo de aplicação. Isso é uma placa onde a gente consegue colar ela. Então, sem grandes reformas, sem grandes mudanças ali, você cola a placa no teto e aí você consegue ter essa melhora na parte da acústica. Outra possibilidade também são as nuvens ou os baffles. Aqui é um exemplo de nuvens, né? Mas que a gente consegue criar formatos, cores e instalações diferentes. Então, por isso o nome personalizado, a gente consegue desenvolver isso em conjunto. Aqui é um modelo de baffle, então é até difícil de identificar, mas o nosso produto ele está junto com as luminárias, então o produto são esses cilindros que vocês estão vendo e que eles são feitos de espuma, então a ele está associado ali a parte de absorção. E como integrado no projeto fica bonita a acústica, né? Ele cria um diferencial, uma personalização. Aqui é um exemplo do Fiberwood, que basicamente é uma placa de fibra de madeira mineralizada que a gente fala. Então é um produto com característica de absorção acústica, mas com alta resistência mecânica. Então, a gente pode aplicar ele tanto no teto quanto na parede. Aqui eles usaram como nuvens, que é uma aplicação bem interessante também. E aqui, né, a parte de forros de fibra mineral, que eu acho que muita gente já conhece, mas a gente também trabalha com a linha da Ova, então quis trazer, que vão desde forros de bordas tradicionais até forros mais especiais, como esse aqui, que parece o cinza, não é uma laje aparente, ela é um produto que a gente chama de roll. Então é uma fibra de madeira, uma fibra mineral, né? Um produto mineral rústico que a gente fala e que a gente entrega ele com uma cor para trazer essa estética da laje aparente que todo mundo quer, mas que muitas vezes para acústica é um problema. Então a gente soluciona um projeto ali sem grandes intervenções e a estética fica bem bonita. E por último, esse produto que é o Ovaplan, que é basicamente esse forro que vocês estão vendo, essa grande plano, é um forro acústico. A gente está falando de uma absorção bem alta, ele pode chegar a DNS até 0,90 e que sem perder a estética do forro monolítico que muitas vezes as pessoas precisam, né? Então, acho que era isso. Só queria deixar aqui para vocês seguirem as nossas redes sociais. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Desculpem o começo sem som, pequenas falhas técnicas aqui. E deixo o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram algum suporte, a gente fica à disposição. Muito obrigada. Vou seguir na sequência aqui da Tamara. Vou falar sobre digitalização e capacitação na construção, né? Hoje, gostaria de me apresentar, que eu estou substituindo o Roberto, né, que ele não pode estar aqui. Eu sou Camilo Leles, sou gerente de comunicação, branding e marketing digital na Saint-Gobain Produtos para Construção, responsável por essas marcas aí, Quartzolite, Brasilite, Placo, Isover, Ecofon. Pois eu convido a todos a visitar nosso stand, que está bem aqui na frente, expondo todas as nossas soluções de construção a seco. Também sou professor de marketing digital e comunicação na Ato Ensino Superior, no MBA e na graduação. Aqui os meus contatos, fiquem à vontade para me adicionar no Instagram, LinkedIn, me marcar aí, eu vou fazer questão de repostar quem marcar aí no Instagram. Bom, gostaria de começar falando do Usain Bolt, né? O Usain Bolt, acho que todo mundo conhece, ele que é recordista mundial de velocidade, é um cara super carismático, tem um sorriso bem carismático e marcante. Ele é ganhador de 8 medalhas de ouro em provas de velocidade, 10 vezes campeão mundial. Cara, referência aí na sua modalidade, no esporte mundial como um todo, né? Ele, que tem o seu recorde mundial aí em 2009, atingiu 100 metros em apenas 9 segundos e 58 milésimos. Então, imagina fazer 100 metros em apenas pouco mais de 9 segundos. Então, imagina quantas e quantas e quantas horas treinando para atingir, né, 9 segundos correndo 100 metros. Né? Imagina quanto e quanto tempo ele se preparou para chegar até lá. Todo mundo acha que ele já tem o talento nato, né, que nasceu e saiu correndo, mas imagina quanto tempo se preparando para isso. Né? E ele
treinava aí até 12 horas de treinos por dia para competir. Então, imagina, 12 horas treinando para correr 9 segundos. Né? Então, ele passava a maior parte do tempo dele, grande parte do tempo dele, se capacitando, treinando, para depois ir para o jogo e competir. Por que eu estou falando isso? Né? O que tem a ver com a construção civil, toda essa história do Usain Bolt? Estou fazendo uma analogia porque a gente passa pouco tempo treinando antes de ir para o jogo. Né? Quanto tempo a gente passa se capacitando, treinando, buscando capacitar nossas equipes, nossos times, e de fato no jogo, né, competindo, no dia a dia de trabalho, trabalhando. É muito pouco, é muito pouco. Não que a gente precisa passar tanto tempo se capacitando, mas investir em capacitação era muito, muito importante. Tá? A gente precisa se dedicar mais. E a falta de qualificação na construção civil é um grande transtorno, acho que todo mundo sabe, né? 89% das empresas na construção têm problemas para contratar mão de obra qualificada. 60% das empresas do setor dizem que falta mão de obra qualificada. A construção anda junto com transportes com mais acidentes por falta de qualificação. Falta o alto custo do trabalhador qualificado. Foi o quarto item mais citado entre os principais problemas da construção. Tá? Então é um grande gap, é uma grande dor, uma grande deficiência que o nosso setor tem. Né? Que o nosso setor, a gente sabe que o nosso setor tem. Tá? Então o que essa falta de capacitação causa no setor? Riscos à integridade física dos trabalhadores, que para mim é o principal problema, né? O risco à saúde, a integridade física dos colaboradores, custos com retrabalho, reparos, desperdícios, aumento de prazos, multas por não cumprir o que está acordado nos contratos, prejudica a qualidade final do empreendimento, da obra, prejudica o valor de uma marca, de uma empresa. Né? Então, são transtornos aí que a gente vê no nosso dia a dia da construção civil. E a gente precisa aumentar a produtividade da construção civil. A gente precisa qualificar mais, a gente precisa, né, prestar serviços com prazos mais curtos, com melhor qualidade, com custos menores. E quando a gente fala de construção a seco, tem tudo a ver com isso. Né? A construção a seco ela é muito mais produtiva, ela, né, traz esses grandes benefícios para a construção. Mas a gente empaca muito por falta de qualificação. Né? Essa evolução do setor é impactada diretamente por falta de capacitação, qualidade da mão de obra. É importante para desenvolver o setor, trazer inovações. Né? A construção a seco, que é ainda um modelo inovador de construção, tem uma grande dificuldade de evoluir mais e mais no Brasil, por falta de qualificação também. Né? Então, a construção, por mais que seja um grande alavancador do PIB no país, mais de 10 milhões de emprego, ainda sofre e se atrasa por falta de formação dos profissionais. Tá? E isso tudo impacta no desenvolvimento, a evoluções mais constantes do setor no Brasil, tá? Em todos os níveis aí dentro da construção civil. Né? E é unanimidade que a gente não basta depender só do governo, só dos cursos superiores, os cursos profissionalizantes para capacitar. É preciso ter outras atividades para promover informação, conhecimento, para mover capacitação para as pessoas, né? Para que os profissionais tenham uma atualização o tempo todo, para agregar novas especialidades, se desenvolver e desenvolver com isso o setor no país. Tá? Falando no overview da educação, né, no Brasil, a gente tem a educação 1.0, que antes da Revolução Industrial era uma educação individual, elitizada, de 1 para 1, poucas pessoas tinham acesso. Depois veio a educação 2.0, pós-Revolução Industrial, onde a gente precisava desenvolver, né, capacitar muita gente para trabalhar nas indústrias. E aí a educação que passa de uma forma massiva, repetitiva, é mais utilizada ainda em todas as escolas e faculdades, onde é um professor falando com muitos alunos. A educação 3.0 chega na era da internet e da tecnologia, onde ela é participativa, popularizada, onde a gente tem um ensino híbrido, né, o online e o offline contribuindo junto. Ela é multiplataforma, você pode aprender a qualquer momento, de onde você estiver, pela plataforma que você quiser. Então, é a educação que chegou aí com a era da internet. E a gente está falando hoje de a educação 4.0, que é a quarta revolução industrial, a era pós-digital, aí onde a gente precisa aprender por meio da colaboração, experimentação, se aprende fazendo, se tem autonomia para aprender.
Tá? É importante dizer que esses 4 modelos eles não são excludentes, eles são complementares. Quanto mais a gente utilizar dos 4 modelos de educação, mais a gente consegue, né, evoluir na capacitação. Mas eu gostaria de falar de uma solução que o parceiro da construção traz, que envolve muito os 2 modelos mais recentes, que é a Educação 3.0 e a 4.0. Né? Assim nasce a necessidade do parceiro da construção, que é uma iniciativa que nasceu dentro da Saint-Gobain, para promover capacitação, expandir a capacitação no setor, e se tornou uma joint venture com a ArcelorMittal. Agora as 2 empresas são donas dessa empresa, que é o parceiro da construção, onde tem como propósito, como missão, desenvolver o setor por meio da educação. Dentro do PDC, a gente tem mais de 170 cursos gratuitos para treinar você e sua equipe, né, utilizar aí dos mais diversas frentes da construção civil, soluções de produtos, gestão de obras, gestão de negócios, faça você mesmo. Então, um grande portfólio de cursos gratuitos online para você aprender a hora que você quiser, no momento que você quiser, com o certificado. Já são mais de 200 mil profissionais cadastrados no ecossistema do parceiro da construção. Isso é muito legal porque está crescendo de uma forma exponencial. A cada dia, muitos e muitos profissionais se cadastrando. A gente cresceu aí no último ano mais de 100 mil profissionais. Então, está se tornando exponencial esse crescimento. Mais de 50 mil certificações emitidas, ou seja, mais de 50 mil certificados emitidos pela plataforma já, de profissionais que se qualificaram. E o parceiro da construção agora é uma empresa onde novas empresas estão fazendo parte. Já tem aqui mais de 10 empresas, acho que em torno de 15 marcas fazendo parte. A Manco Vaven, ArcelorMittal, Perfilor, Aperam, Belenos, Bel Energy, Belgo, Brasilite, Ceusa, Cimento Nacional, Cobrecon, Deca, Dexco, Duraflor, Ecofon, Exaf, Hydra, Isover, Pado, Placo, Quartzolite, a Saint-Gobain e a Tecbond, fazendo parte desse grande ecossistema, provendo cursos para a qualificação do setor. Então, cada vez mais a gente vai ver mais marcas criando conteúdo e isso se tornando um grande hub de qualificação e capacitação do setor. Tá? Por que a gente acredita tanto no digital para expandir a qualificação? Primeiro, o acesso, curadoria de cursos e conteúdos de alta qualidade, gratuito para você, para o profissional se qualificar da onde ele puder, da onde ele quiser, de uma forma escalável. A gente usa a tecnologia para escalar a capacitação, escalar a quantidade de cursos, atualização e especialização o tempo todo. Então, o tempo todo, conteúdos atualizados, novos conteúdos disponibilizados na plataforma, novos formatos de aprendizado, usando realidade virtual, inteligência artificial, gamificação, a própria plataforma totalmente digitalizada, integração, plataformas que conectam indústrias e profissionais. Então, cria uma conexão entre as marcas e os profissionais por meio da educação. Diferente de você fazer uma publicidade, aqui você cria conexões com os profissionais por meio da educação. Uma plataforma colaborativa, porque tem uma troca grande entre os profissionais e o parceiro da construção, aprendizagem social, os comentários que os usuários deixam. A gente fala muito do Phygital, que é o físico e o digital. A gente tem uma sinergia entre capacitar de uma forma digital e usando também treinamentos físicos presenciais. A gente tem algumas experiências já acontecendo na Saint-Gobain e ArcelorMittal por meio de capacitação híbrida. Tá? Então, aqui um exemplo da plataforma interativa, onde os usuários dão feedbacks, comentam nos cursos e vão evoluindo a plataforma por meio dos seus comentários. Então, a gente cocria com os usuários do PDC. Então, aqui um exemplo da plataforma com alguns comentários. E aqui um exemplo de um treinamento, de 2 treinamentos que foram híbridos. Os usuários fizeram vários treinamentos, cursos na plataforma e depois tiveram a oportunidade de ir na fábrica para aprender mais. Eu vou passar um videozinho aqui rapidinho. Bom, muito bem, então, fica aqui o convite para todos fazerem parte do Parceiro da Construção. É só acessar parceirodaconstrução.com.br. Ele é disponível também em aplicativo para iOS e Android, onde você tem aí na palma da sua mão mais de 170 cursos gratuitos. E esse é um ecossistema que vai crescer muito com novos produtos digitais, novos serviços para desenvolver o setor por meio da tecnologia e da educação.
Muito obrigado. Então, fica o convite a todos fazerem parte. Obrigado pela atenção de todos.